Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula, a gente vai dar início então à confecção das operações de banco de dados referentes ao produto. Especificadamente nessa aula, a gente vai começar a tratar da parte da listagem dos produtos. A parte da listagem, eu vou estar dividindo em duas partes as videoaulas. Numa parte, realmente, eu vou listar os produtos e numa outra videoaula eu vou filtrar, ordenar essas outras operações que são mais, vamos dizer assim, perfumarias. Então vamos começar então. A primeira coisa que eu vou ter que fazer então, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de uma tela, né, de um XHTML e vamos precisar de um ManageBean. A tela nós já criamos numa videoaula passada. Então eu vou expandir aqui o drogaria, vou expandir o web content, o pages, tá aqui ó, o produto.xhtml, eu já tenho ele. Então eu vou mexer nele nessa videoaula. Só que também eu vou precisar de um ManageBean. Lembrando, todo XHTML, que é a tela, ele tem que ter um ManageBean por trás, onde está toda a lógica. Então a gente vai precisar criar um ManageBean referente ao produto. Então vamos começar então pelo ManageBean. Eu vou expandir o Java Resources, vou expandir o SRC, aí vou expandir o Bean. No Bean, nós já temos o fabricante Bean que nós criamos para as videoaulas do fabricante. Então, vamos deixar ele quieto aí. Vamos criar o Bean referente ao produto. Para criar ele, então, eu vou clicar com o botão direito no Bean. Vou escolher a opção New. Vou escolher a opção Class. Aí, a única propriedade que eu vou modificar é a propriedade Name. Na propriedade name, eu vou escrever produto Bean. Então, com P e o B maiúsculo para respeitar a convenção de nomes. Então, os demais eu deixo tudo por padrão. Então, troca somente o name para produto Bean e pressiona o botão Finish. Aí ele vai criar para nós uma classe Java vazia. Aí a gente viu que por uma classe Java ser um ManageBean, ele precisa ter duas anotações. Ele tem que ter duas arrobas. A primeira arroba é para dizer que ele é um ManageBean. Então você vai escrever arroba, vai pressionar M maiúsculo e vai pressionar Ctrl espaço. Aí ele vai aparecer dois ManageBean para você. Você vai escolher esse daqui, ó, do Java X Faces Bean. Então esse que eu estou com o mouse em cima, é só dar um clique duplo nele. No ManageBean, você vai abrir parênteses e vai definir uma propriedade chamada-se Name. A propriedade Name serve para o seguinte, é o nome que eu uso no XHTML. Então lembrando, produto Bean é o nome no Java. Eu preciso de um outro nome que ele vai ser utilizado para eu chamar ele no XHTML. Eu vou chamar ele de MB, que é a abreviatura de ManageBean, produto. Todas essas coisas eu expliquei com mais detalhes, né, na videoaula referente ao ManageBean do fabricante. Então, criei aqui o meu ManageBean. Agora eu preciso dizer qual é o escopo. Então, eu vou pressionar arroba, vou pressionar V maiúsculo, Ctrl espaço. E aí eu vou escolher esse daqui, ó, View Scoped do Java X Faces Bean. Então eu vou dar um clique duplo nele para ele já fazer a importação para mim. Pronto, o meu ManageBean já está criado. Agora o que eu preciso fazer? Agora eu preciso basicamente criar a parte da listagem. Para ter uma listagem, a gente viu que eu preciso ter um lugar para guardar o resultado da listagem. Esse lugar é um ArrayList. Então eu vou precisar declarar um ArrayList para guardar os meus produtos. Então eu vou criar esse ArrayList. Então eu vou criar private, vou pressionar A maiúsculo, aí vou pressionar Ctrl espaço. Aí eu vou procurar o ArrayList do JavaUtil. A hora que eu achar o ArrayList do JavaUtil, eu dou um clique duplo nele para ele fazer esse import aqui que está na linha 3.
Aqui dentro do diamante a gente tem que colocar qual que é o tipo do array list. Eu vou pressionar P maiúsculo, vou pressionar Ctrl espaço e daí eu vou procurar o produto do domain. No meu caso aqui é esse terceiro, no de vocês aonde aparecer. Então achou o produto do domain, dá um clique duplo nele para ele fazer esse import aqui que eu estou passando o mouse em cima. Aí vou dar um nome para ele, vou chamar ele de itens. Pronto. Itens no caso vai ser vários produtos, por isso que eu chamei ele de itens. Alguém pode se questionar, mas na videoaula do fabricante você declarou mais coisas. As outras coisas eu vou declarar nas próximas videoaulas. Como eu falei para vocês, eu vou simplesmente só vou listar. Nessa videoaula eu não vou filtrar, não vou ordenar, então eu vou deixar os detalhamentos para a próxima videoaula, então a gente vai complementar depois essa parte. Para a videoaula de agora eu só preciso de um array list de itens. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um get em set para essa variável. Então é só você escrever get, tudo em minúsculo, pressionar Ctrl espaço, ele vai aparecer para você a sugestão, está aqui, ó, get itens, é só dar um clique duplo nele. Para criar o set, é só você escrever set, Ctrl espaço, está aqui, ó, terceira opção, set itens, só dar um clique duplo, pronto, ele gerou para mim. Deixa eu maximizar aqui para facilitar a visualização. Pronto, eu tenho um atributo chamado itens, que é um array list de produto. Eu tenho o meu get itens, o set itens. O que eu preciso agora? Eu preciso de um método para carregar a pesquisa. Então eu vou criar esse método para carregar a pesquisa para mim. Então eu vou criar um método público. Esse método vai ser sem retorno, ele vai ser void. Eu vou chamar ele de carregar pesquisa. Ou vamos chamar de carregar listagem, que é mais fácil. Carregar listagem. Carregar listagem. Abre chave, fecha chave. Esse método aqui, o que eu vou fazer dentro dele? Basicamente, ele vai ser bem simples. Ele vai criar o DAO e vai invocar um método que traz a listagem, que é o método listar. Então eu vou criar o DAO. Então para criar o DAO, pressiona P maiúsculo, Ctrl espaço. Aí você procura o produto DAO. Tá aqui, ó, produto DAO. Dá um clique duplo nele para ele fazer o import. Aí eu vou chamar de DAO igual a new produto DAO. E aí eu falo o quê? Que o itens, que é o meu array list, vai receber o resultado do DAO.listar. Pronto. Tá feito o meu, no caso, o meu carregar listagem. Agora ele está acusando um erro. Esse erro que está acusando é a ausência de try-catch. Então eu preciso tratar a exceção. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um try aqui no começo. Vou fechar o try aqui. Vou escrever catch. Abro e fecha parênteses. Abro e fecha chaves. O catch, no caso, é um catch de SQL exception. Então eu vou pressionar S maiúsculo, Ctrl espaço. Aí eu vou procurar o SQL exception e vou dar um clique duplo. E vou chamar de EX. O SQL exception foi importado aqui, ó. Então eu vou dar um Ctrl Shift F para formatar. O que eu vou colocar no catch? Eu vou colocar uma mensagem de erro. Para colocar a mensagem de erro, a gente viu que eu já deixei algo pronto nas videoaulas passadas, que era o JSF util. Se vocês lembrarem, eu vou abrir ele aqui, deixa eu minimizar então. Vou no pacote util, tá aqui. Vou abrir o JSF util. No JSF util nós temos esse método aqui, ó. Adicionar mensagem de erro. Ele serviu para nós para eu disparar mensagens num diálogo. Então, como o meu produto XHTML usa o mesmo template do fabricante, quer dizer que ele também usa o mesmo componente de jogar mensagem na tela, que no caso era aquele componente que é aquela caixa
de mensagem que vocês devem lembrar das videoaulas passadas, que a gente chamou de MSG global, a gente chamou ele de mensagem global. Então eu vou usar esse método aqui para disparar uma mensagem de erro na tela. Então, voltando no produto BIM, maximizando aqui, eu vou colocar primeiramente um print stack trace aqui, só para a gente colocar essa, lembrando, esse erro aqui, ele não serve para o usuário final, ele serve mais como nós, como programador, para rastrear erros, ele imprime a pilha de execução. Então, caso aconteça alguma exceção, para facilitar eu encontrar erros. Para o usuário final, eu vou usar o JSF Util. Então, eu vou pressionar J maiúsculo, Ctrl espaço, vou procurar o JSF Util, vou dar um clique duplo nele, pronto. Aí, ele fez o import aqui, ó, na linha 11, aí vou escrever ponto, adicionar mensagem de erro. Lembrando que eu estou pegando a mensagem do banco, né? Eu não estou escrevendo a mensagem de erro, então eu vou colocar ex.getMessage, ou seja, ele vai pegar a mensagem de erro que vier do banco de dados em inglês mesmo. Se você quiser, você pode escrever uma mensagem também, você fica à vontade para fazer como achar melhor. Então, lembrando, aqui na linha 31 é para o programador, para facilitar a rastreabilidade de erros. E na linha 32 é a mensagem de erro que vai ser mostrada para o usuário final. Pronto, está feito carregar listagem. Vou salvar então. Aí alguém pode se questionar, tá faltando o post construct. Por quê? Porque quando eu expliquei no fabricante, eu expliquei que existia o @postConstruct, que servia para eu carregar dados no começo, quando uma tela é carregada. Isso é verdade, falta o postConstruct. Só para mostrar uma coisa diferente, eu não vou usar postConstruct com o produto. Eu vou mostrar de um jeito diferente. Então, para mostrar que é possível fazer de outra forma, além do postConstruct, eu vou mostrar um jeito diferente de eu chamar o carregar listagem no carregamento da minha página. Então, por enquanto, tá certo. Então, passando aqui devagar para vocês verem como ficou os meus imports, como ficou as declarações dos meus atributos, como ficou os meus gets and sets e como ficou o meu método carregar listagem. Agora, eu vou voltar então para o meu produto XHTML. Vou começar a codificar então a parte referente ao data table que eu já expliquei com mais detalhes na aula do fabricante. Então, o que eu vou fazer? A gente vai começar a escrever na parte do conteúdo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um formulário, porque como a gente viu, a tabela ela precisa de um formulário. Eu já vou colocar um ID para esse formulário, porque a gente viu que quando eu trabalho com Ajax, eu preciso que o formulário tenha um ID. Então, como eu também vou trabalhar com Ajax no futuro, o meu formulário também vai precisar ter um ID. Então, eu já vou chamar ele de FRM Prod Listagem. Vou chamar ele com esse nome aqui. FRM Prod Listagem. Então, esse é o nome que eu vou utilizar aqui para a gente estar fazendo a parte referente ao Ajax no futuro. Agora, eu vou criar então um P Data Table. Então, eu vou criar um P Data Table. Aí, eu não vou colocar todas as propriedades que eu mostrei no fabricante. Como eu falei para vocês, nessa videoaula, o meu objetivo é listar e não ordenar nem filtrar. Então, eu vou simplesmente usar os atributos mínimos que dê para eu fazer uma listagem. Então, no Data Table, eu vou precisar também definir um ID para ele. Então, já vou colocar um ID para ele, porque eu vou usar no futuro. Vou chamar ele de TBL Prod Listagem. Então, TBL Prod Listagem. Vou chamar ele com esse nome aqui. Vocês podem chamar com qualquer nome que vocês acharem melhor. Então, chamei de TBL Prod Listagem. Aí, vou começar a colocar algumas propriedades. Uma das propriedades mais importantes que a gente viu é o value.
O value, ele serve para quando eu quero mostrar os dados da minha tabela. Então, ele que vai chamar aquela variável itens. Para isso, eu uso aquele el, que eu já expliquei. Eu vou colocar o sharp, abro e fecha chaves. Dentro aqui, eu vou pressionar Ctrl espaço. Vou procurar o meu MB produto, ó, está aqui, ó, MB produto. Vou pressionar ponto e vou pressionar Ctrl espaço novamente. Aí vou pegar a minha variável itens. A gente viu que no value eu preciso também usar junto com ele o var. O var seria como se fosse um produto, então eu vou chamar ele de item. Então, value são vários produtos, por isso que eu chamei de itens. O var é um produto só, então por isso que eu vou chamar ele de item. Então, para não confundir, então no plural eu tenho vários produtos e aqui somente um produto só. Vou colocar outras propriedades. Outra que eu mostrei para vocês é o empty message. O empty message é aquela mensagem de nenhum registro encontrado. Então, vou colocar nenhum registro encontrado. Só para ficar mais interessante a nossa data table. Vou colocar também o nosso paginator. Então, a gente viu que eu tenho que colocar paginator, no caso, true, né? Paginator true, para aparecer as paginações para mim. E aí, depois eu tenho que colocar quantas páginas eu vou ter, quantas linhas por página, que é o rows. No meu caso, na minha resolução, 8 tinha ficado bom. Depois a gente testa esse número. Então, eu vou colocar aqui 8 produtos por página. Então, você pode pôr qualquer valor que você achar interessante. Então, pronto. Coloquei com essas propriedades aqui, eu já consigo exibir. Então, lembrando que eu coloquei o ID da tabela, para que com isso eu consiga, depois futuramente, trabalhar com a Ajax com ela. Coloquei o value, que é para eu ligar com o meu array list. Coloquei esse var, que é para eu referenciar um produto. Coloquei o empty message, que é para eu mostrar a mensagem de quando não tiver nada. Coloquei o paginator true, que é para, no caso, ele mostrar a paginação, né? E rows 8, quer dizer que ele vai paginar de 8 em 8 produtos. Certo, agora eu vou começar a fazer a parte de dentro do meu data table. A primeira coisa que eu vou fazer um facet. A gente já viu isso. A gente viu o facet header e o facet footer. O facet servia para eu criar mensagem, criar cabeçalho e rodapé na tabela. O rodapé eu não vou criar ainda. O rodapé eu vou criar na aula do novo produto. Então eu vou criar simplesmente só o cabeçalho. Então eu vou criar o facet header. Aqui dentro eu vou colocar um output text para colocar uma mensagem. Então essa mensagem vai ser um value, né? Vou colocar produto traço listagem, só para ficar mais bonita a nossa tabela. O footer eu vou deixar então para a próxima videoaula, porque o footer ele só é interessante na aula do novo produto. Então, por enquanto, só o header, só para a gente ter uma mensagem a ser exibida. A gente viu que a nossa tabela ela precisa ter p-columns. Um p-column para cada campo que eu desejo. Então, por exemplo, no caso, o meu produto ele tem código, ele tem descrição, ele tem preço, ele tem quantidade, ele tem fabricante. E o fabricante ainda pode se desmembrar em dois. Ele pode se desmembrar em código e pode se desmembrar em descrição. Então, quer dizer que eu tenho 6 colunas. Só que no caso eu vou exibir somente 5. Por quê? O código do fabricante para mim não vai ser relevante. Então eu vou exibir o código do produto, a descrição do produto, o preço do produto, a quantidade e qual é o fabricante, a descrição do fabricante. Então eu vou ter 5 colunas, então eu vou ter 5 p-columns. Então eu vou criar aqui o primeiro p-column. Vou criar o primeiro p-column. A gente viu que no p-column eu preciso definir o header text. O header text é o cabeçalho da coluna. Então aqui vai ser o código do produto. Aí a gente viu que dentro do p-column eu tenho que imprimir o conteúdo. Aí eu usava um output text. Tá, como que eu imprimo então? Para imprimir, para isso que serve o var.
O var é um produto. Então eu uso essa variável var para ensinar a minha aplicação a imprimir. Se eu ensinar ela a imprimir um produto, quer dizer que ela sabe imprimir todos. Então eu vou colocar aqui sharp, abre e fecha chaves, vou escrever item, ponto, aí vou colocar código, que é o valor do produto. Da onde que eu arrumei esse nome código? Deixa eu minimizar aqui. Para você saber o que colocar no output text, você olha o domain. Então eu vou abrir aqui o produto. Ó. Eu vou abrir até do produto e do fabricante, porque eu vou precisar dele daqui a pouco. No produto, olha como estão os nomes aqui. Ó. Código, descrição, quantidade, preço e fabricante. Você tem que escrever desse jeito que está aqui. Se você escrever errado, ele vai acusar um erro falando que não existe o campo que você está procurando. Então eu vou voltar lá para fazer o certo então agora. Então eu escrevi ponto código. Pronto, fiz o primeiro p-column. Agora eu vou fazer outro p-column. Outro p-column. Vou fazer outro header text. Agora vai ser a descrição do produto. A descrição do produto também vai ser um output text também. E aí vou fazer o value, mesma coisa, vai ser o item, ponto, descrição. Você pode perguntar, posso ir fazendo Ctrl+C, Ctrl+V para ganhar tempo? Pode. Se você até eu faço bastante isso quando eu quero ganhar tempo, eu faço Ctrl+C, Ctrl+V nos p-column para não ter que ficar digitando, porque é bem parecido as coisas. Aí tem o preço, também vai ser um output text. Lembrando que eu não estou usando caracteres latino, então é descrical, é preco, né? O preço. Até a quantidade, pessoal, não tem nenhuma novidade em relação quando a gente compara com o fabricante. Então, quantidade eu vou até, se quiser abreviar, eu vou abreviar aqui QTDE, para não ficar muito larga a coluna, né? Então eu vou até abreviar quantidade para não ficar... para não ter necessidade de ficar largo. Então, um output text também. Value, sharp, abre e fecha chave, item, ponto, quantidade. Pronto. Imprimir até quantidade é perfeitamente igual a gente fez no fabricante. Até aí nenhuma novidade. A novidade agora vai ser imprimir alguma coisa por composição. Agora eu quero imprimir o fabricante do produto. Para isso, eu vou ter que usar a composição. Então, vou abrir aqui o produto para a gente lembrar. O produto, ele tem um fabricante. Esse fabricante chama-se fabricante mesmo com F minúsculo. Dentro do fabricante, eu tenho o código e tenho descrição. Então, eu vou ter que fazer essa navegação. A partir dessa variável, eu chego nesses valores aqui. Então, eu vou ter que usar regra de composição. Como que eu vou fazer então? Eu vou fazer então p-column. Vou escrever aqui no header text fabricante. Aí no output text vou fazer h2.output text. Aí value tem nenhuma novidade. Agora vem a novidade. Vou escrever item. Item é um produto. O produto ele tem fabricante. Se eu parar aqui, ele vai mostrar errado para mim. Por quê? Porque o fabricante ele tem código e o fabricante tem descrição. Aí eu tenho que falar o que eu quero do fabricante. Aí eu coloco ponto, descrição. Pronto, ele vai exibir para mim a descrição do meu fabricante. Se eu quisesse exibir o código, seria item.fabricante.código. O que eu fiz praticamente foi navegar na nossa composição. Para vocês verem como que ficou, né? Se eu rodar ainda, não vai funcionar. Deixa eu mostrar para vocês como que está ficando. Vou minimizar aqui, né? Vou rodar a partir do projeto. Então, vou clicar com o botão direito no projeto. Vou escolher a opção Run As. Vou escolher a opção Run on Server. Pressionar o botão Finish. A gente vai ver que ainda a tabela não vai exibir nada. A tabela não vai exibir nada pelo seguinte motivo.
Quando eu expliquei o post construct, eu falei que o post construct serve para eu carregar alguma coisa quando a tela é carregada. Então, agora eu vou entrar aqui, ó, carregar cadastros, produtos. Deixa eu maximizar aqui, ó. Ele apareceu nenhum registro encontrado. Por que ele não exibiu nada? Ele não exibiu nada porque eu não fiz o post construct. Só que como eu falei para vocês no começo da videoaula, eu queria mostrar para vocês outra forma de fazer isso. Então eu vou fechar o meu navegador, vou mostrar outra forma para fazer isso. Então, como que eu vou fazer isso? Antes do meu hform, eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever f2.event. O f2.event tem duas propriedades. Tem a propriedade listener e tem a propriedade type. A propriedade listener serve para eu chamar uma função do ManageBean. O type serve para dizer em que momento que ele vai ser disparado. Então, eu vou chamar aquele carregar pesquisa. Como que eu vou fazer isso? Sharp, abro e fecha chaves. Aqui dentro eu pressiono Ctrl espaço. Eu escolho o produto. Aí eu escrevo ponto. Lembrando que o Ctrl espaço para métodos não funciona no Eclipse. Se bem que agora ele acabou aparecendo aqui. Tem horas que o Eclipse ele dá uma bugada, né? Então quando você pressiona Ctrl espaço nos métodos, tem hora que ele não aparece, mas apareceu aqui, ó. Carregar listagem, então vou dar um clique duplo. Mas na pior das hipóteses, você digita. Então você coloca mb produto, que é o meu ManageBean, ponto carregar listagem, que é o nome da minha ação. Quem que é essa ação? Essa daqui, ó, que está no produto Bean, ó. Carregar listagem, ó. Essa daqui que ele está chamando. Certo? Em que momento que ele vai chamar? Agora vem o type. No type eu vou escrever assim, pré-render view. Vou salvar. O que quer dizer pré-render view? O pré-render view quer dizer que o carregar listagem vai ser chamado antes da tela ser renderizada. Ou seja, o que vai acontecer então? Primeiro ele chama o carregar listagem, depois ele renderiza. Ou seja, quando a tela for desenhada, a tela já vai ser desenhada com os dados populados. Então agora, se eu testar, vou minimizar aqui, só mostrar para vocês como ficou, né, na minha totalidade, né? Como que ficou o meu conteúdo, como que ficou o fevent, o hform, o datatable, né? O meu cabeçalho e os meus pcolumns, como que ficaram. Agora vou minimizar aqui. Então vou clicar com o botão direito do meu projeto, vou escolher a opção Run As, escolher a opção Run on Server e pressionar o botão Finish, maximizando aqui cadastros, produtos. Agora, quando ele carregar, pronto, ele trouxe para mim os dados já carregados. Então ele trouxe para mim o código, trouxe para mim a descrição, trouxe para mim o preço, trouxe a quantidade e trouxe a descrição do fabricante. Trouxe a paginação. Por enquanto ele não está paginando, porque aqui eu tenho 5, né? Na verdade, desculpa, tenho 4 somente produtos. Se eu tivesse mais que 8, ele teria paginado normalmente. O que falta agora eu mostrar? Falta a gente filtrar, falta a gente ordenar, falta a gente adicionar outras opções aqui, que é o botão de editar, o botão de excluir, falta adicionar o botão de novo, ou seja, falta bastante coisa ainda. Mas esses outros complementos eu vou estar adicionando nas próximas videoaulas. O que eu queria mostrar para vocês na videoaula é até esse ponto. Mostrar que é possível eu listar os dados do produto. E o mais interessante, na verdade, dessa videoaula, a novidade está aqui, ó, na coluna fabricante, mostrando que eu posso listar dados de composição. E a outra novidade é o fevent, que pode ser usado no lugar do post construct. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar essa videoaula. A gente se vê nas próximas aulas. Abraços, até mais!